Fala pessoal, a gente está aqui no nosso terceiro EP dessa série do nosso Biomecanicast e a gente hoje está com Igor como nosso convidado. Ele que é formado em Educação Física e ele vai falar para a gente sobre biomecânica, corrida de rua, se existe um padrão de movimento correto para isso. E quem está sempre comigo aqui são eles, Giuseppe e Nicolas. Fala, galera. Fala, galera. Igor, você pode se apresentar para o pessoal, falar suas formações e sua história na Educação Física e nesse meio da biomecânica? Beleza. Bom, primeiro agradecer aí pelo convite, muito honrado aí, cara, essa iniciativa muito legal aí de vocês, falar de biomecânica, galera toda de graduação, isso aí, quanto mais cedo assim, entrar nessa imersão aí de ter mais base, né, da gente prescrever tratamento, tanto na fisioterapia quanto prescrever exercício baseado em evidência, é fundamental, tem muito achismo, muito, como eu costumo dizer, muito síndrome de Chicó aí na parada, que a galera fala um monte de coisa, aí você pergunta, tá, mas por quê? Eu não sei, só sei que foi assim, né? Eu concordo com esse ponto. Efeito de Chicó aí, verdade. Efeito de Chicó reina muito na área de saúde em certos aspectos. É aquela coisa, comigo funciona, né? Isso aí então é clássico. Eu fiz assim, eu experimentei, isso é maravilhoso, a propaganda tá certo. Minha prática clínica Falou o certo. guru. Falou o guru. Então, estão me ouvindo? Sim. Então, Dá uma travadinha aqui também. Tá, beleza. Vamos lá. Bom, representando aí humildemente para os ouvintes, os visualizadores que estão assistindo aí no YouTube, ouvindo no podcast, no Spotify, Deezer e demais plataformas. Eu sou do Rio de Janeiro, não sei se dá para perceber pelo sotaque. Carioca da Gema, criada no Meier, que quem é do Meier não bobeia. Flamenguista. Flamenguista, obviamente, flamenguista, mangueirense, protocolo todo, rapaz, protocolo, pacote completo, carioca, pacote completo. Então, vamos lá, eu sou formado em Educação Física, né, minha formação, sou formado em Educação Física pela falecida Universidade de Gama Filho, aqui do Rio, em 2002. Fiz formação também, pela minha formação passou a fisioterapia, que eu não concluí, mas estão nos planos concluir em breve, faltando aí um ano por problemas familiares eu não pude concluir. Sou hoje mestrando em Ciências da Reabilitação pela Uniswan, aqui no Rio de Janeiro. Sou bolsista CAPES, sou membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, tenho formação internacional no Anatomy Trains, formação internacional no FMS no Level 1. Teria o Level 2, mas chegou aí o Coronga, o pessoal resolveu comer morcego lá na China, e aí arrebentou o bagulho todo aqui. Arrebentou com os planos todos. Né? Então, estou aí fazendo meu mestrado, terminando já na fase final, na fase de coleta de dados, recrutando voluntários, fazendo coleta. E trabalho basicamente com análise de movimento, com comportamento motor, né? E procuro sempre ter uma base, né, como eu disse, em evidências, para a gente prescrever exercícios de forma geral, né? Sempre pensando no contexto que o indivíduo se insere. E aí, quando a gente pensa em contexto, a gente tem que sempre pensar num olhar aí que eu gosto de falar de que é um olhar zoom out, né? Um olhar mais macro. E nesse contexto é entender o bio, né, do indivíduo, entender o psico, né, e entender o social. Então, essa abordagem biopsicossocial que hoje em dia é tão falada aí na área de saúde, principalmente aí com os profissionais de movimento. Acho muito importante, tanto isso que você falou da PBE, né, da prática baseada em evidência. Acho que tanto na educação física como na fisioterapia é essencial isso, né? A gente trabalhar dessa forma. E também muito importante essa questão que você falou de tratar o indivíduo meio individual, de que cada atleta, cada paciente, cada pessoa que você vai analisar, ela tem um contexto individual.
Você não pode trabalhar ele como, é corredor de rua, então todos vou tratar da mesma forma. Não, cada indivíduo tem seu contexto individual, então acho muito importante isso que você falou também. Até porque quando a gente vai analisar, eu falo como fisioterapeuta, as lesões, a gente também vê os fatores intrínsecos, que são os fatores da biomecânica de movimento, e os fatores extrínsecos também, que vão favorecer ou desfavorecer para o atleta. E bem, para começar o assunto, a gente vai começar com uma pergunta que é o tema do nosso podcast. A gente queria que você respondesse para a gente. Existe padrão correto para correr? Existe padrão correto de corrida? Padrão de movimento? Bom, vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, já que eu prezo pela questão do basear em evidência, eu vou... Vocês querem a resposta direta, a resposta primeiro, ou quer a resposta longa primeiro? Vou deixar aí o cliente escolhe. Tamo com o tempo aqui. Até 9h25 aí, que é o jogo do Mengão. Então é o seguinte, vamos lá. Vou dar a resposta logo, a resposta curta, seca e grossa. Existe um padrão ideal, um padrão correto? Não. Pronto. Resolvido, já tiramos aí, acabou o podcast. Valeu, galera. Podcast mais breve da história do Spotify. Da história do podcast. Vamos lançar como música assim, aqui. Basicamente, sim, a gente tem que entender primeiro o que é o correto, né? E aí, como a gente falou, né, a gente tem falado, o que tem que se pregado muito é a questão do correto para quem, né? É individualizar. Então, a gente durante muito tempo foi regido por um sistema, uma metodologia, uma abordagem, né, de ver o movimento, que é uma abordagem biomédica, que é uma abordagem de causa e efeito. Tá? Por exemplo, fumar dá câncer. Você tem essa relação de casualidade, você tem uma proporção muito grande de chances de ter câncer de pulmão porque você fuma. Beleza? Ok, você realmente, neste caso, e em alguns casos, realmente, esse pensamento desse modelo biomédico de raciocínio, ele funciona. E, por muito tempo, ele norteou o profissional de movimento, né? Aquela coisa do médico tá certo e tal, mas, na verdade, era o modelo que a gente tinha, né? Por questões tecnológicas de investigação, você tinha uma tecnologia mais limitada. Conforme a tecnologia foi avançando, a gente foi tendo uma tecnologia com mais acurácia e que permitia ter um espectro maior de abordagens, né, de avaliações, a gente conseguiu ter ampliar esse leque de visão e começar a trabalhar agora com o sistema complexo, né? Entender que o corpo humano ele não é linear, complexo, ele é composto, tudo que ele sofre, que ele apresenta, seja um movimento, seja uma doença, sejam os sintomas de uma doença, elas estão relacionadas a uma rede, né, de determinantes. A professora Natália Bittencourt tem um artigo maravilhoso, fenomenal, que é o Turning Point, que eu considero, né, o ponto de virada aí nesse pensamento, super citado, reconhecido mundialmente. Ela é brasileira, fisioterapeuta esportiva, mulher, que é uma coisa extremamente louvável, assim, um ambiente que é muito dominado pelos homens, uma mulher de destaque tão grande. E ela fala justamente nesse artigo, ela traz essa questão dos sistemas complexos, né? E como a gente tem que ter uma rede de determinantes, né? Identificar quais são os determinantes que vão ser os causadores de uma lesão que já está imposta, ou seja, eles vão se interrelacionar esses fatores e vão gerar uma lesão, ou vão ser fatores de risco para uma lesão, possível lesão que ainda não está imposta, e que a gente vai tentar, de repente, intervir se for o caso, né? Reduzindo em cima desses fatores dentro da medida do possível. Tem alguns fatores que a gente não tem como medir, sem contar que tem um desconhecido sempre. Então, assim, pensando nessa questão de sistemas complexos, a gente tem que avaliar que cada indivíduo é um indivíduo. Cada um tem uma história, cada um tem suas
capacidades e restrições ou limitações, como vocês quiserem. Eu gosto muito do termo restrição, que é baseado no sistema, né, no conceito da teoria dos sistemas ecológicos, em que ele trabalha com restrições de ambiente, restrições da tarefa que você está realizando e restrições do organismo, que daí emerge o movimento. O movimento ele surge baseado nessas restrições. Ele explica como a gente se movimenta da forma que a gente se movimenta. Tá? Esse conceito ecológico, essa teoria do sistema ecológico. Basicamente, ele está falando que o ambiente influencia demais. Levando isso para a corrida, a gente vai ter que pensar o seguinte, cara. Ok, vamos pensar que nós temos um padrão ideal. Tá? E aí a gente está pensando num padrão biomecânico ideal que ele, na teoria, até existe. Seria você correr, por exemplo, na rua, vamos botar assim, com um tronco inclinado de 15 a 30 graus, você ter uma extensão, uma boa ativação dos glúteos para você ter uma fase de propulsão maior, né? Você ter mais força e ter uma economia de energia, você ter uma boa relação de coordenação de braço e perna, né? Essa questão da dissociação de cinturas, você ter uma questão com relação aos braços, de não correr com o braço cruzando aqui para frente, né? Porque você está gerando resistência no ar, então isso vai reduzir a tua performance. Então, assim, a gente tem alguns fatores que, no modelo matemático biomecânico, seria considerado ideal, seria ali o utópico. Acontece que nem todo mundo é aquele bonequinho que a gente vê o cara correndo, né? E aí, por isso a gente não tem essa questão de um padrão ideal. Tá? Porque vai depender, por exemplo, de onde você está correndo. Uma coisa é você correr no asfalto da Autobahn da Alemanha. Camarada, aquilo ali é um tapete. Liso. Você rola a bola, você joga uma bolinha ali, bota ali e ela fica parada. Botou a bolinha na chota e fica assim, parada. Porque, vai ter o desnível ali do caimento por conta de secagem ali, acumular chuva, porque agora drenagem da água e tal, mas basicamente é liso, plano perfeito, a coisa que alemão é um cara chato, né? Se você for correr na linha vermelha, cara, se você só de passar aqui no Rio de Janeiro na linha vermelha, não sei se já tiveram oportunidade, vocês são de Natal, né? João Pessoa, Paraíba. O telefone do André 83, eu fiquei achando que era Natal 81. É isso. Então vamos pegar 84, isso. Certo. Vamos pegar, por exemplo, uma estrada, cara, Regis Bittencourt, que todo mundo conhece, lá no sul, que durante muitos anos chamada Rodovia da Morte. Asfalto brasileiro é aquela coisa, né, bicho? Começou a esburacar, os caras, em vez de, abrirem, recapear, tirar tudo, botar aplainado, lisinho, bonitinho, botar a manta e tal, o cara, meu irmão, vem, taca o picho em cima, passa aquele... remédio. Vai fazer um remédio e vambora. Então, só essa questão do alinhamento do chão, você já vai ter algum problema nessa sua biomecânica da corrida ser tão perfeito. Já não vai ser. Você já tem aí, o que eu falei, uma restrição de ambiente, que é o asfalto. Basicamente, então, né, o que eu estou falando, a questão do ambiente vai interferir. Né? Quando a gente pensa no modelo biomecânico ideal, você só pensa só nos fatores orgânicos, só na mecânica da articulação, das articulações do corpo. Você não leva em consideração, por exemplo, o vento. Cara. Se você estiver correndo, por exemplo, na praia, aí no Nordeste, por exemplo, cara, que venta pra caramba, que você tem até as torres eólicas, ali, por exemplo, na região onde eu fui recentemente, ano passado, Jericoacoara, venta pra dedéu ali naquela região. Você vai correr ali, cara, vai pegar um vento forte, você vai conseguir manter o teu tronco realmente a 15, 30 graus, né? Ali mais ou menos de inclinação em relação né, 15, 30 graus do quadril em relação ao solo. Então, assim, são questões que essa questão de uma biomecânica ideal, ela é muito bonita na teoria, né? Mas quanto mais a gente se aprofunda nessa questão de que o sistema é complexo e que a gente se move baseando o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central, ele coordena os movimentos, ele organiza o corpo para se movimentar, né,
de acordo, baseado nas restrições que são impostas a ele, né, que se apresentam a ele, é totalmente impossível você ter um único padrão ideal que todo mundo tem que seguir. Basicamente isso. Não sei se consegui responder legal. Não, conseguiu perfeitamente. Uhum. E a gente até no podcast anterior, o pessoal que assistiu aí deve se lembrar, com o pessoal dos esportes eletrônicos, eles falaram muito sobre a questão da postura que o pessoal joga sentado na cadeira durante horas, e a gente falava sobre uma questão de padrão de movimento no jogo e padrão biomecânico também, padrão postural sobre tudo isso. E eles falaram, cara, se você for olhar a ergonomia, o padrão postural perfeito, assim, se você for pesquisar, você vai ver um pessoal que trabalha em escritório, trabalha 8, 10 horas por dia. Se você for pesquisar essa imagem no grupo, esse pessoal vai estar sentado com a coluna retinha, uma bela visão para o computador, a mesa na medida correta, e isso nunca é dessa forma também, porque tem todos os fatores extrínsecos que levam a aquilo não ficar da maneira realmente adequada, não é? E eles falaram também sobre uma questão que eu acho que a gente também pode levar para o lado da corrida, que foi a questão de a gente adaptar visando o modelo ideal. Porque, por exemplo, lá o pessoal joga muito com o teclado totalmente virado, na horizontal. E que isso acaba gerando mais sobrecarga e acaba facilitando uma possível tendinite. E eles falaram, cara, a gente vai pedir para o atleta que joga há 8, 10 anos daquela forma, para ele alterar para um padrão que não é da forma dele, ele vai performar pior. E a gente tem que sempre adaptar isso, o que é que a gente pode adaptar, o que é que a gente pode alterar e o que é que a gente também não pode e deve nos adaptar para aquele atleta. Acho que eu queria que você respondesse também, se na corrida tem muito esse balanceamento também. A gente, hoje em dia, cara, em corrida de rua, tenho vários amigos que trabalham, eu trabalho com alguns, trabalhei com corredores de rua, eu fui corredor de rua, mas corredor minhas corridinhas ainda hoje em dia, mas já fiz aí minhas 4, 5, 6 meia maratonas aqui no Rio. Já tive minha época que eu treinava bem mesmo, corria bem, fazia um bom pace, mas hoje em dia eu estou mais trabalhando com outro atleta amador de corrida. E assim, essa questão da postura, primeiro que assim, vamos trazer, vou jogar aqui para esse lado primeiro da história do videogame, né? Essa questão da postura, cara, postura, má postura, a postura que não é considerada ideal, vai gerar lesão, aumenta o risco de lesão, dor lombar, não sei o quê. Irmão, isso é uma das maiores balelas que existem na vida, cara. Tipo, o pessoal fala, não, que você é corcunda, porque essa postura, já viu a galera aqui com protusão de ombro e tal? Não, porque a postura é errada. Não, bicho, uma coisa é a seguinte, não existe postura errada. Você pode falar assim, esteticamente, para o padrão estético do garbo e elegância, o padrão ele é estranho, é feio, ele não é estético. Errado não existe. Porque assim, postura, e aí trazendo para essa parte da ergonomia, né? A postura ela é a história do indivíduo, cara. Você fazer uma análise postural estática, cara, é uma coisa muito complicada de você jogar pro dinâmico. O que isso influencia? Botar o caboclo lá na posição anatômica, ficar, olhar a escápula estalada, rotada, não sei o quê, uma elevação de ombro, tá, beleza, isso significa o quê, meu irmão? Porque o cara parado é isso, mas ele parado não faz porra nenhuma, bicho. Eu quero saber se influencia alguma merda aí, na hora que o cara vai mexer. Na hora que ele tá fazendo um movimento, isso aí não influencia em porra nenhuma, só tá gastando tempo, tá? Porque, cara, como eu disse, postura é a história do indivíduo. Vamos parar para pensar o seguinte, tá? E aí isso eu trago da questão do Myers, né? E os trilhos anatômicos. Ele fala muito com relação ao quanto a fáscia influencia na postura. A fáscia é um tecido altamente moldável, né? E as tensões faciais, né? O tecido miofascial é muito influenciado pela fáscia, encurtamentos e alongamentos, vamos botar assim, musculares, eles são influenciados pela fáscia, gerando esses sistemas de compensação, transmissão de energia cinética e tal.
o que acontece, né? Trazendo para a gente jogar isso depois para a corrida. Cara, como eu disse, é a história do indivíduo. Vamos lá, vocês, a partir do momento que a gente sai do maternal, que entra no CA, na classe de alfabetização, na minha época chamava de CA, toda hora eu mudo dessas nomenclaturas de escola, você começa a sentar a bunda na cadeira e ficar horas escrevendo, lendo. Cara, e você não fica, né? Beleza, esperto lá, serelepe, pipão. Não. O que você faz? Você fica ali, você vai indo, daqui a pouco já tá aqui assim, a professora falando pra caceta, meu irmão, tá aqui escrevendo pra caralho, lendo o livro chato pra caceta, daquela dormida, daquela mamada na mesa, clássica. Quem nunca? Então, assim, o que acontece, cara? Você pega isso, essa postura sentada, o tempo todo em fechamento, né, que o Suchá traz que a gente na postura de abertura, de fechamento, né, no RPG, essas posturas, elas, na verdade, são só diretrizes ali para você ter um direcionamento, entender e tal. Mas, cara, a tendência é você passar a tua vida toda assim, tá? Vamos pegar um cidadão que fica da primeira à quarta série, vamos lá, CA, primeira à quarta série, né, ensino fundamental, 5 anos. Ali ele já começa os 5 anos da desgraça da postura em fechamento. O cara fica 4 horas na raia da escola, isso quando não tem aula de reforço, faz inglês, os cambau a 4, botando só a escola, 4 horas, tá? Durante os 5 anos. Aí ele vai para o ginásio, que é o antigo ginásio, que é ali da 5ª ou 8ª série. Acho que é tudo isso hoje em dia, ensino fundamental. Isso. Aí, quer dizer, são 5, aí da 5ª ou 8ª são mais 5, são mais 4, então já são 9 anos. Só no ensino fundamental que o caboclo está ali. Sentado, curvatura estranha, não sei o que lá. Durante 4 horas. Vai acumulando, joga carga aí nessa bagaça, vai das contas. Aí depois ele tem mais 3 anos de ensino médio. Aí passa no vestibular, malandro. Vamos lá, vamos pro vestibular. Né? Isso se o cara não for meio atrasado e não ficou mais um tempo no pré. Né? Ainda tem passou de prima, vamos botar que passou de prima, em média 4 anos de faculdade, junta aí, já são 9 com 4, são 13 anos. 13 anos, né? Eu sou ruim de matemática, rapaz. Por isso que eu uso calculadora, parada toda aqui para fazer pesquisa, uma máquina que faz conta. Eu sou ruim. Somos dois. Isso que eu fiz educação física. Se eu quisesse fazer conta, eu fazia estatística. Aí, ou seja, a gente já tem 13, beleza? Aí vamos botar, tá? Que o cara ainda vai fazer pós-graduação mais 1 ano e meio. E aí a gente não vai entrar na questão de situação de trabalho nosso. Vamos botar o que é a realidade da grande maioria. É sentar a bunda no escritório, sacou? E ficar 8 horas sentado. Aí o cara trabalha 30 anos, durante 8 horas sentados, mais os 13 de faculdade, 14,5, vamos botar arredondar 15, 2 anos de pós-graduação. Isso que se o Fera não foi mais maluco ainda, quis fazer mestrado, doutorado, por aula. Então a gente bota aí, cara, são 45 anos, o cara fica numa carga horária absurda, pesada, nessa posição, certo? Aí a gente vê aí vários colegas, tá? Que é na verdade, uma lenda urbana aí, efeito Chicó, como eu já falei, né? Eu só sei que foi assim. Que falam simplesmente que, vamos lá, remadinha, 3 de 10, que é bom para postura. Malandro, o cara fica 45 anos em média, numa posição fodida, na frente do computador, todo errado, porque você vai... Porque, assim, a gente não tem consciência corporal, que é um termo que eu acho horroroso também, consciência corporal, é um termo que a gente tem que debater esse termo. Não tem muita lógica, mas é papo outro dia, mas a gente não tem... A gente normalmente, quando percebe que está na postura errada, a gente faz o quê? Opa, acerto. Mas, cara, esse recrutamento aqui consciente que você acerta, a musculatura de fibra predominantemente, fibra de contração rápida. Daqui a pouco fadiga e você está com dor nas costas assim, né? Porque está com fadigado, doendo, aí começa a alongar aqui, alongar ali. E o cara fala que não, 3 remadinhas de 10 é o que vai melhorar a sua postura. Não vai, cara. São anos de encurtamento de postura. Então, para entender, né, isso, sem contar que, sim, você tem a situação do cara, aí entra a questão, isso a gente está pensando só no bio.
Você tem a questão do cara tá puto da vida ali na porra do computador, trabalhando, que ele já vai de saco cheio, louco, olhando o relógio para ver a hora que vai sair, para tomar o chopp, pro happy hour, que o cara vai recostando, vai indo, vai descendo, daqui a pouco tá embaixo da mesa. A galera do videogame, eu não sei, porque hoje o esporte ele vai muito pro computador, né? A galera vai muito pro computador. Eu sou old school, era no joystick. Cara, eu jogava no joystick, jogo de corrida, malandro. Pô, não, você tem que ter uma postura correta. Que postura correta, maluco? Pô, tô dando um soco aqui, ó. Tipo, corrida é aqui, rapaz. Eu tô aqui, pô, é igual. É Hamilton, parecia que eu tava dentro do carro ali, aquela câmera do cockpit. Eu tô aqui, meu irmão, eu tô aqui, ó. Vai curva, maluco. Pô, o direcional tá aqui. Mas eu tô fazendo a curva, eu vou junto. Sacou? É imersão total. Então, cara, como é que você vai falar pro cara que ele tem que jogar aqui, cara? É emoção. Você tem a questão do psíquico, sacou? E aí, transportando tudo isso para a corrida, essa questão da postura, mais fechei o parêntese, postura, mas você joga isso na corrida, você fala assim, que o cara tem que correr aqui na postura, pá, esbelto, bonitão, tal. Só que é o seguinte, cara, você vê um monte de gente correndo na rua que tá aqui, que tem um padrão diferente, que corre mais corcundinha, porque, cara, é a dele, é a história de vida dele que ele está traduzindo na prática esportiva, na prática da execução do movimento. Igor, até te perguntando nesse gancho, creio eu que se ele passou a vida toda dele se adaptando àquela postura que ele está acostumado para isso, e durante a corrida ele vai tentar fazer um padrão postural que não é o habitual, mas que é considerado, entre aspas, o ideal, ele também vai ter um gasto energético maior, não é? Vai, cara. Vai ter um gasto energético maior. Assim, intervenção, basicamente, hoje em dia se discute muito a questão da pisada. Basicamente, quando você fala de biomecânica de corrida, hoje se discute a pisada. Se você intervém na pisada, mudar o padrão de pisada, se você faz uma pisada, né, Hilbert Foot, né, que é a de retropé, ou de médio antepé, de midfoot, né, de médio pé, médio antepé. Basicamente, hoje muita gente está fazendo pesquisa e falando, não, porque a médio pé você tem menos impacto e tal. Cara, depende. Você tem lesões diferentes associadas aos dois tipos de pisada. Quando você faz a pisada do ataque, do primeiro contato com o calcanhar, você gera mais impacto no joelho e no quadril. Porque você está com ele totalmente estendido, está com uma tríplice extensão ali, né? Você tem uma plante, você tem um joelho estendido, ou semi-estendido, mas bem próximo da sua extensão total, e uma flexão de quadril, né? Então você tem um impacto ali que você não tem nem muitas curvas de dissociação ali de carga. Ela vem subindo, a força vem subindo ali na linha reta só. Então você tem muito associado com esse tipo de pisada síndrome do impacto no quadril, bursite trocantérica, você tem dor patelofemoral associada, algumas associações. Canelite, pra caramba, porque o movimento direto de tibial anterior para você fazer essa dorse, né? Você faz a dorse para fazer o ataque em calcanhar, no solo, e uma passada mais longa. Você tem uma passada mais longa, você tem um tempo de contato maior também, né? Uma maior fase uma menor fase de balanço e uma maior fase de contato com o solo. Então você tem, teoricamente, maiores forças de reação ao solo, né? Isso analisando rapidamente. Já no contrário, na midfoot, né? na pesada de médio pé, você reduz a canelite, mas em compensação você tem mais tendinite de tendão calcâneo, por conta do impacto ali muito próximo. Você tem muita fratura, às vezes você tem fratura por estresse na região ali do tornozelo, e aí vai levar em consideração carga de treino, né, quantas quilometragens da carga de treino, aí também vai contribuir bastante. Creio que o tênis também. Pisada, e aí a gente vai vendo que é ambiente, mas basicamente só vendo as alterações biomecânicas. Uma coisa é você correr
pô, com o tênis novo lá da Nike, que o cara bateu o recorde da maratona. Controlada, não foi a corrida. Não sei se engano, foi o Kipchoge, sei lá, não lembro. Não é um queniano desse aí que corre. Treina fugindo de leão, esse desgraçado aí. Fez 1 hora e 58, não foi? Pois é, mas ele correu sozinho, ambiente controlado, escambau a 4. O recorde, não, esse daí foi o recorde da maratona de Boston, né? Se eu não me engano. Mas não foi... Da Alemanha, não foi controlada, não. Teve um cara que fez uma, agora bateu o recorde na controlada. O cara bateu, fez sei lá quanto. Depois eu acho no Google aqui. A recorde oficial, porque essa é extraoficial. O cara usou o tênis aí, foi um esquema aí do cara, o Kipchoge, sei lá, keniano maldito. Ele bateu o recorde. E aí você vê como é que até isso, a gente, quando fala em performance, você tem que analisar todo o ambiente. Se eu não me engano, não sei agora se foi maratona de Boston, mas acho que foi maratona de Berlim que ele bateu o recorde. Estava chovendo, o clima não estava tão frio, mas tinha chuva, então você tem o fator de uma temperatura amena ali, uma temperatura fresca, que você tem menos gasto energético, então você consegue ter mais energia, poupar mais energia, né? Mas tem o tênis, que é o tênis lá que os caras prometem que o tênis tem EVA, bolinha, blá, 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 não sei o quê, que absorve e tem uma melhor força de reação com o solo, que ele, aumenta a propulsão da força de reação do solo, ele transforma em propulsão, você ganha, não sei, até quantos segundos por quilômetro. Então, assim, quando pensa em recorde, isso é coisa pra caramba, né, cara? Com certeza. Falando em milésimos. A gente tá falando em milésimos, né? Corrida de alto nível, isso vale ouro, né? Cara, demais. Então, assim, você tem isso. Eu, particularmente, gosto mais de tênis minimalista para correr, mas, assim, nós, meros mortais, a gente basicamente tem que pensar assim, quando eu vou intervir na mecânica de corrida? Cara, eu vou intervir ou quando o cara está buscando uma performance e a mecânica dele está influenciando diretamente na performance, lembrando que ele vai ter nessa alternância da troca, do aprendizado motor, né, desse reaprendizado motor, você vai desconstruir um padrão para gerar um novo padrão, ele vai ter queda de performance para depois ter uma elevação. Sim, sendo que isso é um tiro no escuro muitas vezes. Assim, se o cara está tendo performance, o cara quer, eu quero correr 5 quilômetros para 17. O cara corre todo torto, meu irmão, com a mãozinha aqui sambando, aquela corridinha de globeleza, a galera corre aqui. Mas faz em 17 minutos 5 quilômetros, meu irmão. Valeu, malandro. Vamos mexer porque é mecânica. O que você dá na mecânica, fera? O cara tá com pace de 3,30, pace de keniano, vou meter a mão aí nessa porra pra quê? Tá maluco? Deixa o cara correr assim, tá funcionando. É funcional, é a forma que o corpo dele conseguiu entender que é a melhor forma dele performar, cara. Eu não vou meter a mão ali. Eu tô arriscado ali a lesionar o cara, tem maior índice de lesão, existem vários. Um exemplo clássico, cara, que você não mexe no que tá dando certo, é Walter Gordinho. Todo mundo é Walter Traquinas, jogador de... Meu irmão, você deixa o cara quieto comendo traquinas, o maluco era um desgraça. Foi inventar de emagrecer o maluco, você nem ouve mais falar no cara. Acho que ele tá lá encostado lá no Atlético Paranaense. Tá magro agora. Ele fez um gol aí, tá magro, mas você nem ouve mais falar no cara. O cara gordinho era... Não. Porra, nego já falava, mas seleção. Aí você tem aquela coisa, não, mas o corpo do jogador... Meu irmão, deixa o cara quieto comer o traquinas dele, o Big Mac, tá metendo gol direto, rapaz. Pra que vai encher o saco do cara? Tá performando. Tem toda a questão psicológica e motivacional também, né? Performando, rapaz. Você tirou o traquina do cara, o cara tá o quê? Tá triste. Não tá comendo Big Mac, porra. Não pede aquele Big Mac, porra, Coca Diet que é pra manter dieta, tá vendo? Porra, pois é, cara. Tem coisas que se você não for mexer demais, querer entrar muito no certinho, você tem que ver o seguinte, é o que tá dando certo. Beleza. Um outro motivo para você mexer na mecânica é justamente lesão. Você tá vendo que o cara tá tendo muito índice de lesão, tá tendo recorrência de lesão, então a gente vai ter que mexer, porque de repente é a mecânica, vamos analisar. Né? Também questão importante a questão
Importante a questão da análise também, né? Você entender realmente se aquilo tem interferência direta e não você, como você falou, mexer com um tiro no escuro torcendo para dar certo. Eu fazia a prática baseada em evidência. Se aquela mecânica dele interfere, as evidências mostram que tem interferência na lesão que ele está tendo recorrente, eu vou mexer. Mas se não... Justamente, cara. Assim, a primeira coisa que tem que fazer, quando a gente pensa em mecânica de qualquer coisa, vamos intervir, cara, primeiro avalia. Primeira coisa vai intervir por quê? Qual é o why, né? Qual é o porquê? Tem que ter uma motivação. Eu vou mexer porque eu acho que ele corre feio. Meu irmão, porra, bicho. Pelo amor de Deus, isso não é motivo forte o suficiente. Porque ele tem risco de lesão, mas ele tá tendo lesão? Não tá. Então não tem risco de lesão. Porra, o cara corre todo torto e não tem lesão, performa bem, cara, ele não tem risco nenhum. Pô, se ele está tendo lesão recorrente, beleza, vamos investigar. Então a gente vai partir para avaliação, vamos fazer, aqui no Rio, Salvador, tem a biocinética do Leporassi. Do Leporassi, do Leporassi. Você tem avaliações que você pode fazer com 2D mesmo, com câmera do celular e marcadores que, cara, você faz... vou mostrar aqui o meu marcador, chega a ser uma vergonha, cara, tá até aqui do meu lado. O marcador, mas você vê que sim, não precisa de muita coisa não, deixa eu catar aqui. Sacou? O marcador que eu tô usando para minha pesquisa, cara. Isso aqui, ó. É uma bolinha de isopor que eu pintei de amarelo e colei um EVA aqui com cola quente. E faço análise biomecânica através do Kinovia, aí, que é um programa que faz análise em 2D, mas que você pode fazer análise em 3D, porque você pode acoplar duas câmeras, ter imagens diferentes para você ter vários planos de movimento. Você pode usar 3, usa um plano superior para ver o plano transverso, uma vista lateral para você ter o plano sagital, uma vista frontal para você ver o plano frontal, né? O coronal, frontal, frontal. Mas basicamente você tem recursos para você fazer a avaliação. Você tem hoje o G-Walk, né, que te dá uma boa ferramenta para você analisar variabilidade motora, como é que está o comportamento motor. Um pouco limitado, né, por conta da questão dele meio que só ver sacroiliaca ali, ele fica só na região ali da lombar e tal, mas ele já te dá uma boa... Você tem como colher bons dados ali e interpretar esses dados de forma a avaliar a mecânica da marcha, da corrida daquele indivíduo. Você pode usar mais caro, mas menos caro do que utilizar 3D, que é o padrão ouro, né? Seria usar o Vicon ou o Qualis, que só a câmera custa 25, 30 mil pau aí, né? Que é o sistema que a Disney usa para fazer o Vingadores. Só que a Disney tem 350 câmeras porque os caras têm dinheiro, dá com pau. A gente, lá no laboratório, por exemplo, na Sony, a gente tem 3, cara. Na biocinética são 6 ou 8 acopladas aqui já em cima, porque já tem um ambiente já tudo arrumado e tal. Então acontece, você tem uma versão mais barata que vai te dar dados tão bons quanto, você tem os sensores inerciais, que você tem jogos aí com 6, 8, né, que você compra na internet, normalmente vem de fora, vai demorar para chegar, ainda mais se o correio estiver em greve, talvez você tenha que pagar aquela taxinha maneira que vai ficar presa na receita, tem toda aquela resenha burocrática, e é em dólar, vou esperar o dólar um pouquinho baixar, mas mesmo assim você vai gastar aí na casa de uns 2 a 3 mil reais no kit de sensor inercial, wireless, você faz a avaliação toda, sem fio, da marcha do indivíduo, cria todo um modelo em 3D, você consegue avaliar todos os planos, sacou? Dado angular, dado de velocidade, de posicionamento. Então, a gente tem que avaliar, né? Primeiro avaliar, mesmo que seja só no visual, você bota sim, e uma coisa importante, avaliar, quando a gente fala em corredor, a gente tem que avaliar o cara, de preferência, no ambiente que ele corre, Com né, toda que ele certeza. pratica esporte. Então, uma coisa é o cara correr na esteira você não corre, você fica saltando, você tem um recrutamento muito maior de isquiotibial do que de glúteo, por exemplo, na fase de propulsão.
Então já é uma mecânica totalmente diferente, o que mais corrobora de novo para a questão do temos uma mecânica correta? Não temos, porque vai depender do ambiente que você está correndo, do piso, do local. Correr na areia é outra coisa. Por exemplo, se você for pegar um triatleta que vai sair, vai ter aquela corrida, né, da saída do mar para a areia, é uma mecânica de corrida totalmente diferente da mecânica que ele tem da corrida, quando ele faz a transição da bike para a corrida, e vai para a corrida mesmo, de rua. A mecânica dele na areia é uma, mecânica dele no asfalto, na pista, é outra, totalmente diferente. Até porque a reação do solo é outra também. Né? Totalmente diferente. Você tem muito menos. Você não tem reação do solo, na verdade, né? Mas você vai ter ali na areia dura, mas na areia fofa não tem reação do solo, mano. Até ela chegar. Até a força que você jogou na areia bater em alguma coisa para voltar, ela bateu e no trajeto até ela voltar já dissipou. E você já passou muito tempo, já foi embora há muito tempo. Não tem reação do solo na areia fofa. Basicamente, é nulo. Então é muito mais força e você tem um recrutamento muito maior de quadríceps para você tirar o pé do chão, da areia, que afunda e não tem o retorno. Você tem um gasto calórico, um gasto energético maior, calórico também, por consequência. Manda lá. Não, falando sobre essa questão da avaliação, de que também não precisa de muito recurso. Eu, particularmente, eu não conheci o programa que você falou, vou ter até dar uma pesquisada depois, mas é isso. Puxando nesse gancho, contando até que eu e o Nicolas, a gente, quando participava do projeto de extensão desportiva lá na faculdade, a gente atendia corredores de rua e a maneira que a gente avaliava era gravar o celular, ele correndo na esteira, bonitinho, e colocar em slow motion para ter uma visão. E que... É uma forma. Não, mas realmente, se a gente soubesse, a gente teria feito dessa forma, mas realmente mostrar que não precisa de muito recurso para isso. Que óbvio que se você puder investir no padrão ouro, é melhor, só que isso também pode ser gradativo, de forma de degrau por degrau, né? Cara, você tem aplicativos, bicho. Tem aqui, ó. Tem aqui, não sei se dá para ver aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aplicativozinho aqui, tranquilaço. Esse aqui, no caso, é pago. É o Smartfish, sei lá, não esqueci o nome. Dartfish. Ó, padrãozinho aqui, ó. Deixa eu dar um daqui do slow motion. A galera que tá ouvindo não vai ver, mas a galera que for ver no YouTube depois, ó. Aqui, ó. Filho, padrãozinho aqui, eu play, desgraça. Aqui, pá, isso aqui eu tô fazendo análise aqui mais ou menos de como é que tá o agachamento aqui do meu cliente. Só para ver como é que tá o posicionamento do tronco em relação à tíbia, ver se ele tá flexionando muito e tal. Cara, esse aqui é pago, eu paguei R$26, cara. Uma vez só e nunca mais paguei porra nenhuma. Sacou? Você tinha outro, você tem o Huddle. Demais isso aí, cara. Que o Huddle Technique, ele, pelo menos quando eu tinha um iPhone, antes de eu perder o iPhone, ele era gratuito. No Google já não é. Então eu não tenho como dizer se... Aí tem que procurar. Mas assim, são aplicativos que você vai pagar R$30, cara. É R$30. É investimento, né? Sacou? Aí você tá na palma da tua mão. Você vai gravar o candango correndo, bicho. Grava teu cliente correndo, faz uma pista, grava e você vai analisar só aquele trajeto que você pegou dele. Você faz, ele dá ângulo. Sabe que os aplicativos, eles dão ângulo. A acurácia, de repente, não é tão grande, mas se você botar marcadores que você faz aqui, cara, porra, um EVA que eu gastei 50 centavos na folhinha de EVA, sacou? Fininha, 25 centavos cada bolinha dessa aqui, cara, eu gastei mais foi no Duré, na fita dupla face, que foi 17 conto. Tem um aplicativo até para avaliar o salto pliométrico. Cara, você tem My Jump, eu acho, se não me engano. Hoje você tem uma plataforma de força aí que assim, a gente está na... Pessoal, por exemplo, lá do NAR, de São Paulo, do Dr. Irineu Turco, eu fiz um curso recentemente com eles, online, e eles trabalham associados muito ao time Brasil, a vários atletas, vários clubes. Ele foi fisiologista, preparador físico do Palmeiras também durante um tempo, o Irineu, que é o chefe lá do NAR,
Cara, eles trabalham muito com velocidade, né? Trabalho de carga baseada, prestação de carga baseada em velocidade, né? O VBT, Velocity Based Training, né? O treinamento baseado em velocidade, pensando em treino de potência e melhora de performance. E, cara, a gente tem a Ágata, da dupla Ágata e Duda de vôlei de praia, que o Renan, que é marido dela e preparador físico delas, né? Trabalhou comigo, um camarada meu, ele tem um episódio, ela tem um vídeo lá no meu canal no YouTube que a gente falou sobre performance no vôlei e também sobre lesão de ombro no vôlei, com outro fisioterapeuta incrível, que é o Vinícius, daqui do Rio. Cara, que eles usam o Elite Jump, que é tipo uma plataforma de força que, na verdade, ele só mensura a altura. Pelo tempo que você fica fora do contato com o solo, você joga os parâmetros, o Elite Jump, ele dá a mensuração da altura. E dentro dessa teoria do VTB, né, dentro dessa modelagem de treinamento, de potência, que você encontra a carga ideal, né, pela velocidade do movimento, você encontra a carga ideal, que seria uma carga moderada, para você imprimir velocidade, seria uma altura de aproximadamente 20 centímetros do solo. Essa seria a carga ideal, num agachamento com salto. Para membros superiores, ainda estão tendo alguns estudos para validar mais, né? Porque entraria na questão de você arremessar a barra, né? E às vezes a pessoa não tem um supino, por exemplo, a pessoa não tem, de repente, destreza o suficiente para poder pegar no ar, pode dar uma cagada fenomenal, né? Quebrar a costela. Vai aparecer no Instagram do Show de Bosta. E aí, cara, o que acontece? Você tem várias formas, várias ferramentas de você avaliar. E mesmo no visual, a gente olha, mesmo que seja no visual, só o visual, sem qualquer tipo de métrica, você filmar e fazer nesse slow motion, você identifica pelo padrão motor o que pode estar errado, né? Se o indivíduo tem muita lesão. E aí você faz uma avaliação cinesiofuncional. Cara, você vai fazer testes qualitativos, né? Um agachamento unipodal, um drop jump test, para você filmar ele fazendo esses movimentos que têm relação. Por exemplo, cara, um agachamento unipodal, ele tem relação direta, transferência direta com a fase de impulsão da corrida. Ele não é exatamente o mesmo movimento, mas você tem uma fase. Então você vai avaliar ali um valgo dinâmico, um drop mais acentuado, né? Uma queda mais acentuada do quadril, que vai denotar uma fraqueza de glúteo médio, rotador. Você vai avaliar, se você vê que está tendo esse valgo excessivo, você vai avaliar uma angulação de dorsiflexão de tornozelo em cadeia cinética fechada. Você tem, que é o teste de Land. Você tem vários testes que você pode ali criar sua rede de determinantes, né? Ver o que está influenciando, o que pode estar influenciando e gerando uma perda de performance ou riscos potenciais de lesão, ou que são os potenciais causadores, tá? Sempre a gente diz potenciais causadores ou maximizadores da reincidência de lesão. Então, assim, avaliar é importantíssimo, sempre. Eu costumo dizer que, cara, quem não avalia, se o que você não pode medir, você não pode melhorar. E a questão também... pode completar. Tá. Não, pode a questão também de avaliar bem, não é, Igor? Porque se um atleta ele chega, por exemplo, para mim como fisioterapeuta com dor no joelho ou no quadril, não necessariamente o problema está ali, né? Então avaliar bem, avaliar quais são o que é que a biomecânica dele, o que é que a biomecânica dele favorece, está tendo uma sobrecarga para aquela região ou não. Então essa questão de avaliar bem ele, não apenas no local da região, porque infelizmente aqui na fisioterapia a gente tem muito de um atleta, ele vai para uma clínica N, chega com dor no joelho, o cara põe o TENS, não avalia, põe o TENS no joelho, opa, passou uma hora, manda botar gelo em casa e já foi. E que... Cara, quando bota só o TENS tá bonito, quando é o criotens é triste, o criotens é foda. Que um anula o outro e você não faz porra nenhuma, ficou ali, perdeu meia hora em cima da maca só. Tomando meio que choque e sentindo frio ao mesmo tempo. Pelas questões ali térmicas, as questões da
dos fisiológicas ali, das ações fisiológicas dessas terapias, da termo e da eletro, eles, cara, um anula o outro, a ação do outro, então eu já vi muito cretens é foda. Mas assim, a questão é você avaliar. Vou jogar aqui para. Assim, a gente estava conversando aí no bastidor, né, no background. Uhum. A gente falou, na educação física, a gente tem a mania da avaliação sempre da composição corporal, como se fosse a única avaliação possível, sendo que o profissional de educação física ele trabalha com movimento. Cara, cada vez mais questiono isso. Óbvio, a avaliação de composição corporal é importante? É importante. Ela é um fator que pode estar ligado a um possível risco de lesão? Sim, obesidade é um risco de lesão que você tem sobrecarga nas articulações, né? Principalmente membros inferiores e lombar. Fatores de risco também que o cara obeso ele é um indivíduo, né, inflamado. Então você tem questões ali fisiológicas a nível celular que também vão ser influenciadas. Cara, mas e aí? Né, o que a gente discutia, essa questão da avaliação corporal. O cara que tem 15% de percentual de gordura, o cara que tem 8%, você vai influenciar no movimento que eu vou prescrever, no exercício que eu vou prescrever? Isso vai decidir. O cara que tem 15% de percentual de gordura, eu vou fazer um agachamento, um front squat. O cara que tem 8%, eu vou fazer um back squat. Pois é. O próprio lance de uma pessoa com obesidade não é uma avaliação da composição corporal que vai definir, certo? Lógico que a obesidade, ela pode... Você não vai botar uma pessoa com obesidade para fazer um treino pliométrico, né? Podemos. Sim, a gente... Mas sem preparar ele, assim, já de cara, você não vai... assim, pliometria, se a gente for pegar a pirâmide de performance do Gray, né, do Gray-Cook, né, pirâmide de performance de Cook, que é junto com o Burton Lee, agora esqueci o nome, que são os criadores do FMS, que é uma ferramenta muito boa, que o Diego bate muito, porque os caras tentaram vender uma coisa que ela não entrega. Eles criaram uma ferramenta que é muito boa para você detectar padrões, detectar possíveis fatores de risco que depois você vai avaliar de forma isolada com testes mais quantitativos. Mas para equipes é uma puta ferramenta, porque ela é rápida, é prática, sacou? O FMS O FMS, sim. Ele eu gosto muito do FMS, da avaliação do FMS. Se você falar assim, dentro daquilo que os parâmetros que eles preconizam, que eles falam, não, você tem menos de 14 pontos, você vai lesionar. Não dá para prever, cara. Não dá para prever. Essa previsibilidade que eles vendem e que mais de tantos pontos, se você atingir o ponto máximo, você vai ter uma performance surreal, vai ser o campeão da porra toda. Não dá para prever. É aí que o nego bate neles. Não é uma regra, né? Não é uma receita de bolo, não. Não tem como. E dentro da fisioterapia também, jogando fisioterapia, a gente é muito preso ao que eu falei anteriormente, ao modelo biológico, né, biomédico. Sim, porque a gente, na fisioterapia, basicamente, na graduação, o que você aprende são os testes de McConnell, o teste de Lachman para joelho, teste de gaveta anterior, gaveta posterior, você vai fazer um teste de Hawke para ombro, que são testes irritativos, provocativos, que são testes para diagnóstico. É diagnóstico de lesão, meu irmão. Você identifica que o cara tem uma lacidão ligamentar quando você faz um teste de Lachman. Mas isso não significa que ele não está funcional. Entendeu? Ele pode ter uma lesão, ter um rompimento ali, um parcial, total, não sei, de ligamento, mas o cara, sei lá, um cavalo tem uma musculatura sinistra, de forte, cara, e corre tranquilão, sem dor, e aí? Você vai falar, não, vamos operar esse joelho aí, porque você tem... Não sei, cara, o cara tá funcional, velho. Se tá funcional, eu vou operar pra quê? Só porque eu fiz o teste e deu. Então, assim, não pode se prender ao que eu disse, a causa e efeito, essa linearidade. A gente tem um cérebro, né, a nossa mente ela pensa muito linear e ela tenta trazer conceitos que são complexos que é a linearidade. Entendeu? E eu fiz um curso recentemente do Murilo Gun, que é um curso de criatividade, não tem nada a ver, né, com a área de saúde, mas eu
tem muito ensinamento que eu peguei nesse curso e trago para a área de movimento, né? O Murilo Gun, ele fala o seguinte: a etimologia do complexo. Nós somos seres complexos. De complexo é de com, de junto, e plexo é de tecido. Então é tecido junto. Então, assim, você tem que avaliar o ser humano como um todo, porque, como você falou, o cara tem uma dor no joelho, meu irmão, mas quem garante que o culpado tá no lugar do crime? Uhum. Quem falou que o culpado tá no lugar do crime, meu irmão? O cara, ali foi onde foi a morte. Se o malandro é sniper, ele tá dando tiro de longe. Pode ser o quadril, pode ser tornozelo. O sniper mata de longe, velho. O cara não tá ali no tiro a queima-roupa. Pode ser o joelho, pode ser. Mas a culpa, entre aspas, né? Porque, como eu já falei, se a gente for pensar esse modelo de um sistema, o corpo humano como um sistema complexo, dinâmico, né? Você tem uma rede de determinantes, uma rede de fatores que vão interagir. Então, assim, a dor no joelho, que eu particularmente estudo isso, né? Meu projeto do mestrado, minha pesquisa de mestrado, ela está muito relacionada à fraqueza de glúteo médio, que vai gerar uma rotação de fêmur, a questão da baixa amplitude de tornozelo, que vai gerar uma rotação da tíbia e que responde numa rotação lá, que vai aumentar, que vai gerar desalinho. Só de você ter uma rotação, você gera o valgo. Você gera o valgo, você já tem um desalinho do trajeto da patela, uma má trajetória, né? Uma trajetória, vamos dizer má, mas uma trajetória diferente, que você pode gerar um tilt patelar, né? Um deslizamento, uma inclinação, e aí diminuir a área de contato da patela com o côndilo do fêmur e gerar dor. Porque você tem um menor ponto para tocar, para gerar atrito, né? E toda a tensão envolvida nesse movimento vai estar naquela área que está diminuída, não espalha a tensão, né? Não espalha a força. A força se concentra num único ponto e aí gera dor. Normalmente o mecanismo mais aceito é esse, para, por exemplo, dor patelofemoral, dor de joelho. Creio até que o músculo do poplíteo também muitas vezes influencia, né? Que cara, você tem vários, cara. Você tem a questão da pata de ganso, você tem a questão do sartório, que pode estar, de alguma forma, influenciando, a relação quadríceps isquiotibiais, você tem questão da banda iliotibial, porque ela se insere na borda lateral, né? Então, se ela tiver, por exemplo, com as fibras mais altas ou mais baixas, que aí é uma questão anatômica, ela vai gerar uma rotação X ou Y da patela. A banda iliotibial, se ela estiver encurtada, de repente não for questão anatômica de inserção, de ser mais alta ou mais baixa na patela, mas se a banda iliotibial estiver encurtada, o tracto iliotibial estiver encurtado, você também vai ter uma rotação lateral maior. Então, tudo isso vai lateralizar. Não é só a relação vasto-medial oblíquo, não é só chegar, bota na cadeira extensora os últimos 30 graus e aperta a bolinha. Isso é um fator, talvez, provavelmente, a questão do delay de ativação do vasto lateral em relação ao vasto medial. O vasto medial ter uma rotação, uma ativação mais atrasada, seja um fator, mas não é o principal fator. A gente está fugindo geral do papo de corrida, mas assim, não, tudo certo. Para dar uma ideia da forma de pensar, né? Como é que a gente tem que pensar. E até esse fato que você usou da dor do joelho, que talvez ela não seja ali, eu pelo menos falo brincando assim para os meninos que o fisioterapeuta ele tem que ser investigador também, tem que ser detetive. Pô, o detetive da polícia, ele vai numa cena de crime, ele vê um corpo no chão e uma pessoa que estava ali perto, um possível suspeito. É ele? Não, necessariamente. Você tem que investigar para saber se foi ele que causou aquela morte. A fisioterapia é mais ou menos assim. Chegou com dor no joelho, o problema está ali? Não necessariamente. Eu tenho que investigar, botar na balança todos os fatores intrínsecos e extrínsecos da vida daquela pessoa, tratar ela como indivíduo individual, porque ele é indivíduo individual, e, enfim, investigar e assim eu poder ver o que realmente vai estar causando aquela dor naquele indivíduo. Justamente, cara. Opa, fala aí. Assim, gostei porque assim, eu usei numa aula, tem uma aula, uma apresentação minha, também está lá no meu canal no YouTube.
falando justamente de dor patelofemoral, e que eu trago essa analogia, cara. A gente pensa muito nesse modelo biomédico. O modelo biomédico, ele pensa ali no livro do Sherlock Holmes, né, cara? Sir Arthur Conan, que você tem um culpado. Vamos encontrar o culpado. Geralmente o culpado é o mordomo. Vai no mordomo. O mordomo, aqueles filmes antigos. O culpado é sempre o mordomo. Então a gente fala, dor no joelho? Joelho. Vamos ver aqui o que tem em volta do joelho. E, cara, a lesão, o mecanismo de lesão, risco de lesão, isso está muito mais envolvido com os homens no segredo, cara. Você não tem só um culpado, você tem vários culpados funcionando, cada um com uma função diferente e agindo da mesma forma. Cara. E o mordomo da dor patelofemoral é a condromalácia patelar, que eu não... o vasto medial, cara, é o vasto medial. Você vai pegar qualquer ortopedista, eu cansei de pegar, eu já sei de qual é salteado. O ortopedista falou, dor no joelho, meu irmão, não pode agachar, que é uma coisa assim ridícula, né? É um movimento funcional. A pessoa chega pra mim e fala, eu não posso fazer agachamento, porque o médico falou. Meu filho, cagas como, gente? Cagas como? Vai cagar em pé? Banheiro de parada de caminhoneiro? Vai botar aquela vala no chão e cagar em pé, então? Porque, porra, vai cagar tem que agachar, João. Não tem pra onde fugir, não, viu, querido? Nunca mais vai poder sentar pra comer também. Não, cara, é um momento funcional. Já a primeira cagada que o cara faz, que, sim, a interdependência das profissões, né? O médico, ele não tem a sua formação biomecânica, fora aqueles que vão procurar, e o cara que vai pesquisar, que vai procurar, o ortopedista que vai pesquisar e procurar, meu irmão, o cara não vai passar aquela clássica do fortalecimento, recomendo fortalecimento de isquios. A questão aí você pega ali o médico, ele sempre vem aquela cartinha assim, já que parece que os caras têm já um protocolo. O nego só muda só a carimbada e já tem 300. A receita de bolo. Últimos 30 graus, que já tá errado, porque são os últimos 30 graus. O cara tem o quê? Condromalácia. O que é condromalácia? Não, é compressão da patela que gera dor. Beleza. Aí você faz o quê? Os últimos 30 graus da cadeira extensora. Maneiro, jovem. Onde você tem mais compressão. Já mandou bem. Aí você, porque é o vasto medial oblíquo. Que eu discuto muito essa porra dessa nomenclatura do vasto medial oblíquo. Que anatomicamente você criou um músculo dentro do músculo, um submúsculo. Você tem meia dúzia de fibras que são mais oblíquas que inserem na patela e você tem o vasto medial, meu irmão. Então você tem um músculo dentro do músculo. Eu já vi subbairro, já vi subcategoria, mas submúsculo eu discuto essa questão. Ou é o vasto medial, então, cara, o vasto medial todo é oblíquo ou ele não é oblíquo, velho. Não dá pra ter... Não, são só ali meia dúzia de fibra ali, então, porra, é o músculo dentro do músculo. Eu discuto muito essa questão semântica aí. Mas o cara fala e bota a bolinha, vamos lá, aperta a bolinha, aí você entra na questão que eu falo, cara, é esse um fator, né? A questão de você pensar, se um fator da dor é justamente um fator agravador, né? Agravante da dor, for um valgo dinâmico, que é justamente uma adução, né, do quadril, cara, você mandar o cara ficar apertando bolinha, estimulando mais a adução, vai resolver alguma coisa, meu jovem? Não vai, né, papai? Vai dar cagada, velho. Então, assim, tem que avaliar. Se o cara tem um valgo dinâmico muito exacerbado, prescrever é investigar. Prescrever qualquer coisa, alterar, intervir é investigar. Profissional do movimento que não investiga é fadado ao fracasso. Detalhe aí, investigar o corpo, né? Não são as medidas, são... Justo, é o todo, cara. É o todo, porque tudo está interconectado, é complexo, jovem. Tecido junto, tá tudo misturado. Tudo junto e misturado, o baile todo. Não dá pra deixar de lado. Bem, e a gente vai encerrando aqui. Alguém tem mais algo a acrescentar? Bom, eu tinha uma coisa para falar aqui que é, até para encerrar mesmo, né? Essa coisa que eu vou falar é contextualizar basicamente tudo que a gente conversou hoje, né? Até o tema que a gente veio abordando, né? Tipo, mudar a biomecânica, né? Alterar a biomecânica daquele atleta ou não, né? Que a gente tem aí o Usain Bolt, né? Que ele é um atleta um atleta de alto nível, um atleta que está inserido no Guinness Book, né? Por ser o homem mais rápido do mundo. E ele é um atleta que apresenta o quê? Escoliose, um pé plano. E são coisas que, dependendo do grau, a gente consegue... Uma saída de merda. Teria que alterar muita coisa nele. E uma saída horrorosa do bloco. Com certeza. Então a gente vai ver que esse lance de alterar, né? A gente poderia realmente
tirar ele desse ramo dele, né? Então, você vê que o problema não é nem alterar a biomecânica, alterar as coisas, mas sim adaptar. Então, a gente vê que ele tem um acompanhamento muito bom ali para poder manter ele no nível que ele está e não tentar mudar o que ele é, né? Sim, O que ele tem. até para encerrar com essa pergunta, né? Se no início da carreira do Usain Bolt tivessem alterado a biomecânica dele, ele seria o Usain Bolt hoje? Cara, é essa questão, rapaz. Eu tinha até pensado nessa questão do Usain Bolt, mas só para fechar essa questão do Usain Bolt, a questão do Bolt aí, cara, ele, como eu falei, ele tem uma saída horrorosa. Ele tinha uma saída horrorosa do bloco. Ele saía muito mal. Vocês podiam ver que ele sempre saía atrás. Ele sempre saía atrás. Ele se recuperava. Ele sempre saía atrás. Cara, e aí todo mundo pensava assim, qual era o pensamento que todos tiveram, e que foi tentado várias vezes, tá? Pelo que eu soube, assim, tem se eu não me engano, tem o documentário do Bolt no Netflix, se eu não me engano. Sim. E puta documentário, inclusive. Muito bom. Então, assim, cara, a saída dele é horrorosa, porque ele é alto pra cacete, ele é totalmente fora do padrão. O maluco tem 1,90, fera. Assim, o Ben Johnson tinha quase 1,60, 1,70, 1,60 e pouco, quase pouco mais de 1,70. O cara tem 1,90, Jorge. 1,90, o maluco tem quase 2 metros. O cara é da minha altura. Sacou? Ele não tem o padrão de corredor velocista, né? Ele é totalmente fora do padrão. E aí se discutia muito que se a gente melhorasse essa saída dele, conseguisse mudar a mecânica da saída dele, para ele conseguir mais rápido. Porque, assim, é aquela coisa do pensamento linear. Pô, se o cara sai mal, mas a partir dos 20 metros ele recupera, passa todo mundo, passa correndo, corre, através de corre, cacete 4. Se a gente melhorar a saída do cara, aí, meu irmão, não tem pra ninguém, papai. O cara vai ser o tiro do foguete. Vai ser o... Caraca, aí foguete não dá ré mesmo na história. O cara ia bater abaixo, correr abaixo de 8 segundos. Caralho, muito se cogitou isso. Mas ninguém nunca parou para discutir o seguinte, beleza, se eu tentasse mudar a saída dele, será que ele ia render o que ele rendia dos 20 metros para frente? Porque era absurdo, cara. Um absurdo. O cara passava já rindo, passava olhando assim, ó, dando tchau pros caras. Meu irmão, é sacanagem. O cara, Olimpíada, final de 100 metros raso. O cara passava sorrindo assim, ó, valeu, meu querido. Essa foto é sensacional, bicho. Tipo, ele já olha, sorriu e falou, aí, tenta na próxima, papai, foi. Passei. Até a questão que o Igor falou, né? Ele é fora do padrão, mas ele usa o seu próprio padrão ao seu favor, que no caso são as passadas largas que ele tem. Também tinha uma força absurda, cara, muita potência, uma mecânica absurda de transferência de energia, de força de reação do solo. Então, assim, cara, não existe padrão, não existe o correto. O correto é o seu correto. É como o seu corpo ele consegue entregar a tarefa. Se ela entrega a tarefa, bicho, você não tem o que mexer. Perfeito. Concordo. Igor, eu vou te agradecer aqui, meu velho. Obrigado por ter aceitado esse papo. Foi fenomenal. Eu realmente gostei muito. Creio que os meninos também e todo mundo que esteja ouvindo. Isso aí, jovens. Muito obrigado. Agradeço aí a presença minha, né? A presença de vocês, não o convite. agradeço aí o convite de vocês. Me senti realmente muito honrado. Quem sou eu? Eu não sou ninguém ainda na área da saúde. Mas valeu muito pelo bate-papo. Fica aí o convite para a galera, quem quiser entrar em contato, me segue lá no Instagram, igormauricio.carvalho. Canal no YouTube. Lá tem link pro meu canal do YouTube, segue lá no canal do YouTube, que para me achar no canal do YouTube pelo nome é professor.igor Carvalho, então vai aparecer os 500. Mas fácil caçar lá no link que tem lá na bio lá do meu Instagram. Aí tem lá as besteiras que eu falo, tem convidados de altíssimo nível, né? Como eu disse, tem o Renan, que é cara vice-campeão olímpico aqui no Rio. Tá indo para mais uma Olimpíada em Tóquio ano que vem, já estava classificado para esse ano. Cara, tem outras feras lá da fisioterapia, da educação física. Fica o convite, tem um episódio lá que fala, uma aula lá que eu falo de corrida, inclusive. Do patelofemoral tem lá também, não é que eu vi? Tem do patelofemoral, treinamento de corrida, treinamento de força aplicada à corrida. Tem bastante coisa lá, tem um monte de besteira lá que eu falo lá.
e que muitos convidados falam. Está meio parado no momento por conta do meu mestrado, eu tive que focar aqui na coleta de dados, que eu estou correndo contra o tempo, então, mas em breve reativarei. Estou bolando um meeting aí online, que vai ser do 0800, em breve vai estar saindo, com excelentes profissionais de ponta. Estou querendo ver se eu trago, já tenho alguns confirmados. Fábio Feitosa, que é fisioterapeuta do time Brasil, aqui no Rio. Tem a professora Patrícia Vigali, que é minha professora no mestrado, que vai falar sobre performance com atletas paralímpicos, né, com deficiência. Ela trabalha com os atletas de rugby paralímpico. Sensacional então, esse trabalho. Atletas, cara. Vai ter muita coisa legal, cara. Eu tô esperando, tô querendo chamar mais uma convidada e marcar uma data. Então, tô só vendo como é que vai ficar a agenda por conta do mestrado, mas provavelmente aí para final de outubro, começo de novembro, provavelmente sai aí esse meeting, a galera já fica de olho, que vai ser gratuito, 0800, é a oportunidade de aprender com grandes feras aí da fisioterapia, da educação física. Eu vou estar ali de intruso. Perfeito. Vou trazer alguma coisa que preste também. Quando sair, a gente posta lá no nosso Instagram também do Biomecanicast. E só para encerrar, Igor, eu queria que você pudesse passar uma mensagem que vai servir para a gente também, aos graduandos, seja de fisioterapia ou de educação física, que estão iniciando, estão perto de terminar. Se você pudesse passar uma mensagem para essas pessoas, o que você passaria? Cara, sai da caixa, não fica preso aos parâmetros, aos padrões ali da graduação. Vai buscar informação fora, vai se engrandecer para já entrar no mercado forte. Sacou? Hoje em dia a gente tem aí no YouTube, no próprio Instagram, você tem vários cursos, você tem conteúdo gratuito, sabe? A gente tem aí artigos de excelente. Vai ter que gastar um pouco no inglês, né? Desenrolation ali no The Books on the Table. Nada que o Google Translator não resolva. Não deu um help para quem não domina a língua do The Books on the Table. Mas, assim, vai buscar, cara. Pô, aproveitar a minha época. Eu tinha tanta dificuldade na minha época de graduação de ter acesso à informação, né? A internet era muito incipiente. Você conseguir artigo científico tinha que sair na porrada, achar alguém, uma instituição que tivesse, e era físico, você tinha que assinar a revista e custava o olho da cara. Hoje a gente tem o Sci-Hub aí, os russos maravilhosos, os caras inventaram a vodka, inventaram o Sci-Hub, os benefícios da humanidade. Sim, os caras são realmente inovadores, mudam paradigmas do mundo. Acho que até essa questão que nos últimos anos a gente vem fugindo desse padrão biomédico justamente pela a facilidade que a gente tem hoje em dia de acesso a essas informações. E que creio eu que antigamente era com certeza mais difícil. Isso aí, galera. É buscar informação para não ficar aí na síndrome de Chicó. Deixa a galera perguntar e você dizer, eu sei, sempre foi assim. Então, eu sei que foi assim, é foda. Não precisa mais falar comigo deu certo. Comigo deu certo é maravilhoso, rapaz. O guru, comigo deu certo é maravilhoso. Falei, esse é o foda das galáxias mesmo. É nem o pica, ele já é o foda, velho. Ele é o orgasmo da galáxia. Comigo deu certo. É show. E é com isso que a gente encerra, galera. Muito obrigado. Sigam o Igor nas redes sociais, YouTube e Instagram. Vai estar na descrição do vídeo e do podcast nas outras plataformas. E é isso aí. E até o próximo episódio.